Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo para nós meditarmos em Números capítulo 7. E este capítulo, meus queridos, é um gigante. São 89 versículos. E enquanto eu estava lendo, e não sei se você escutou a minha leitura ou se você tentou ler por si mesmo, nós observamos que o capítulo 7, de maneira bem detalhada mesmo, vai repetindo os presentes que foram trazidos para o Senhor quando o tabernáculo foi levantado. Era como se fosse uma oferta, como se fosse um presente. Mas vamos começar do princípio. Muito bem, o capítulo começa contando para a gente que foi trazido um presente, foi trazido presentes ao Senhor. Foi trazido 6 carros cobertos e 12 bois. E então, cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi. E eles apresentaram todas essas coisas diante do tabernáculo. E o Senhor, no versículo 4, vai dizer para Moisés que ele deveria receber essa oferta que estava sendo feita e que essa oferta deveria ser destinada para o serviço da tenda do encontro. Ou seja, a oferta que havia sido trazida diante do tabernáculo, diante do Senhor, ia ser recebida, obviamente, da mão daquele que estava ofertando, mas ia ser entregue, ia ser dada ao serviço da casa do Senhor, do tabernáculo. E então, quem é que na verdade receberia esse presente? Bom, Gerson e Merari. Sim, eles que estavam, os filhos de Gerson, os filhos de Merari, lembra dos filhos de Coate também? Muito bem, eles estavam responsáveis pelo transporte do tabernáculo, de tudo aquilo que envolvia o tabernáculo quando a nuvem se movesse. Portanto, essa oferta que foi trazida para o Senhor, ela foi da parte de Moisés recebida e logo na sequência o próprio Deus disse: dê para aqueles que estão a serviço do tabernáculo. E é muito interessante porque, olha só, Gerson ganhou 2 carros e 2 bois. Merari, os filhos de Merari, ganharam o dobro. 4 carros e 8 bois. Por quê, Rita? Eles eram os preferidinhos? De jeito nenhum. É que os filhos de Merari, eles estavam responsáveis por uma parte bem pesada do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo, os cabos, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio, as bases, as estacas. Ou seja, o que eles tinham que carregar era realmente pesado. Então, o próprio Deus proveu, através da oferta trazida por outra pessoa, aquilo que era uma necessidade daqueles que estavam servindo. Você entendeu o que eu disse? Eu disse que o próprio Deus proveu, através da vida de pessoas, aquilo que aqueles que estavam servindo nas coisas de Deus precisavam para continuar a obra. Pronto, falei com outras palavras. Sim, porque é assim que Deus faz. Assim funcionam as ofertas que eram trazidas, uma parte ia para o sacerdote, uma parte às vezes era queimada ao Senhor, às vezes uma parte era comida ali na comunhão, mas era assim, as ofertas elas eram recebidas e usadas no próprio serviço do tabernáculo. Muito bem, e logo após isso, o texto vai começar a contar para a gente a partir do verso 12, então, o que é que cada chefe apresentaria no seu dia para a dedicação do altar. Então, gente, do verso 12 até lá o final, o que nós vamos ver é que em cada um dos dias, um responsável por uma das tribos, iria apresentar diante do Senhor uma oferta. E eu li isso tantas vezes, mas eu não me importo de ler de novo. Era um prato de prata, pesando 1 quilo e 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois,
5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E então, esta mesma oferta, ela foi entregue dia após dia, e nós vamos ver durante todo o decorrer do texto. No verso 78, inclusive, vai falar do 12º dia, quando foi feita a oferta dos filhos de Naftali. Então, tudo isso foi ofertado ao Senhor, e o final do capítulo traz ali um balanço. É como se fosse, queridos, um livro trazendo um relatório. É exatamente isso que acontece. Então, ele traz um balanço daquilo que foi arrecadado. Bom, o que esse capítulo fala comigo? Eu não sei o que ele fala com você, mas esse capítulo fala comigo a respeito da generosidade do povo, do quanto eu tenho a impressão que o próprio Deus movia no coração das pessoas esta generosidade para que os recursos chegassem diante do tabernáculo e para que fosse suprido a casa do Senhor e aqueles que estavam servindo na obra do Senhor. Então, o próprio Deus trabalhava para fazer com que aquilo que era necessário chegasse. Quando a gente lê esse relato, gente, e pensa nessa quantidade de vasilhas, nessa quantidade de animais, nessa quantidade de farinha, talvez para nós isso seja uma coisa que não faça muito sentido. Mas veja, Deus estava provendo, segundo a necessidade, aquilo que era necessário para o seu povo, para o perfeito funcionamento de tudo. Sim, o que nós temos visto nos capítulos é o quanto o Senhor ele é organizado e o quanto nada falta. No tempo certo, o Senhor traz vamos dizer assim, a provisão, traz as condições necessárias. Tanto é que eu esqueci de comentar, porque eu falei para você que lá no começo do capítulo, Gerson recebeu 2 carros e 4 bois, Merari recebeu 4 carros e 8 bois, e Coate não recebeu nada. Por que Coate não recebeu nada? Coate não era querido? Claro que os filhos de Coate eles eram muito queridos, mas eles eram responsáveis por carregar coisas muito importantes. O azeite da iluminação, o incenso aromático, as coisas santas. Então, estas coisas todas eles deveriam levar onde? Nos ombros. Eles mesmos deveriam carregar, Eles estavam em cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há. E isso também fala comigo, porque Deus, quando proveu, aqui no começo do capítulo, tanto para os filhos de Gerson, quanto para os filhos de Merari, quanto para os filhos de Coate, Deus não deu igual para todo mundo. Eu não sei você, mas às vezes a gente tem aquela ideia de que só porque Deus fez com um, tem que fazer com o outro. Aplicando para as nossas vidas, obviamente, não é isso que o texto fala, mas muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus tem o dever de fazer igual, como se fosse uma mãe, que tem que dar igual para todo filho para ninguém brigar. Mas nós observamos aqui que Deus deu segundo a necessidade. Afinal de contas, Gerson precisava de metade do que Merari precisava, Os filhos de Gerson e os filhos de Merari. E Deus sabia da necessidade de cada um. Sabe que isso fala muito ao meu coração, assim como os filhos de Coate não precisavam dessa oferta de carros e bois. Para eles não era necessário. Isso fala ao meu coração para me mostrar, e ministra meu coração para me mostrar que Deus sabe da necessidade da obra. Aplicando para as nossas vidas, Deus tem toda a obra dele debaixo dos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe das necessidades. E ele é aquele que provê para que a própria obra dele seja feita. Você já parou para pensar nisso? Tudo é dele, é por meio dele e é para ele. Tudo que a gente faz, seja cuidar da nossa família, seja entregar algo do nosso coração que está doendo, seja perdoar uma pessoa que nos ofendeu, seja participar de um ministério, qualquer coisa que nós façamos, tudo que a gente só faz porque Deus nos ajuda, porque o Senhor nos capacita, ou seja, Ele mesmo provê em nós aquilo que é necessário para que a gente faça a obra que Ele nos chamou para fazer. E louvado seja o Senhor por isso, porque verdadeiramente sem Ele nada nós podemos fazer. É somente com Ele mesmo que nós somos bem-sucedidos naquilo que nós colocamos as nossas mãos. Então eu paro por aqui. Apesar de ser um capítulo bem extenso, a meditação é curta, porque o que eu vejo aqui é o próprio Deus provendo na sua obra e abençoando os seus filhos e detalhando as ofertas que foram entregues de maneira tão quebrantada, de maneira tão carinhosa e graciosa diante do tabernáculo do Senhor. Como nós devemos fazer, não é verdade, gente? A nossa oferta ela é individual. Acho que eu menciono isso também. Olha só, cada uma das tribos trouxe sua oferta.
né? Como se fosse o seu culto pessoal. Cada um deles quis contribuir. A Bíblia não diz que o Senhor disse que tinha que contribuir, que cada um tinha que trazer X, Y, Z, mas o povo voluntariamente, cada uma das tribos, quis participar e dia após dia trouxeram diante do Senhor a oferta. Que o nosso coração também seja assim generoso, não é verdade, gente? Em nome de Jesus. Deus abençoe muito você e até a próxima, se bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!